Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos começar mais um dia com muita motivação, com muita alegria, sabedoria, riqueza e vida plena. Hoje é quinta-feira, dia 11 de julho e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então vamos começar mais um dia e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 14 do livro de Juízes, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Mas antes, pense nisso. Seu dia, tudo aquilo que acontece no seu dia, tudo aquilo que acontece na sua vida, foi e é criado por você mesmo. Então, se você não está tendo bons resultados, se seus dias não são dias bons, então esvazie a sua mente, limpa a sua mente, tire toda a sujeira, tire toda a impureza, coloque na sua mente somente coisas boas, somente as coisas boas que Deus fez para todos nós. Então pense de maneira positiva, haja de maneira positiva, seja uma pessoa positiva a todo momento da sua vida. Nunca reclame de nada, nunca critique, nunca questione. Nunca seja rebelde, não seja uma pessoa rebelde, pois se você assim o fizer, com certeza seus dias não serão dias bons e você não terá bons resultados. Pense nisso. Buscai primeiro a sabedoria e tudo mais lhe será acrescentado. Agindo assim, se você fizer isso diariamente, se você for constante, for repetitivo naquilo que você faz, com certeza seus dias passarão a ser dias bons e você passará a ter bons resultados. Por que isto? Porque esta é uma lei que Deus criou e Deus nunca vai descumprir as suas leis. Deus não é menino, Deus não é mentiroso, Deus não é uma pessoa falsa que fala que vai fazer uma coisa e não faz. Então, toda aquela pessoa que busca sabedoria, toda aquela pessoa que busca conhecimento, toda aquela pessoa que tem um propósito, que tem um objetivo de vida e anda em direção àquele objetivo, faz tudo por aquele objetivo, faz 100% do que pode por seus objetivos. Quando aquela pessoa não se desvia do seu objetivo nem para a direita nem para a esquerda, então fatalmente, certamente, Deus vai ajudar aquela pessoa a alcançar aquele objetivo. Ele vai fazer com que aquela pessoa alcance aquele objetivo. É infalível, não tem como não acontecer. Por quê? Porque Deus não falha e Deus sempre vai ajudar aquele que busca sempre a sabedoria, pois toda riqueza só existe onde existe sabedoria. Pense nisso. Então, com estas palavras, vamos começar a nossa leitura de hoje. Hoje vamos ler e também comentar, como já disse, o capítulo 14 do livro de Juízes. Do que trata este livro? O livro de Juízes trata exatamente daquele período, do período em que o povo de Israel, por não ter uma liderança, não ter um líder, um comandante, um governante, pois ainda não existiam os reis, né? O primeiro rei de Juiz que governou, aliás, o primeiro rei que governou ali o povo de Israel foi Saul, que veio bem depois. Então, depois da morte de Moisés e também da morte de Josué, o povo de Israel ficou ali sem liderança, ficou sem comando. Então, cada um fazia o que bem entendia, cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Perfeito? Então, por eles não ter liderança, não ter ali um governante, então Deus teve que erguer ali junto ao povo de Israel 12 juízes, né? 12 juízes para julgar e governar ali o povo de Israel. Mas o que acontecia sempre que sempre que Deus levantava um juiz ali para aquele povo crescia, se fortalecia, prosperava, enriquecia, né? E crescia e eles tinham liberdade, tinham prosperidade. Mas quando aquele juiz
morria por não ter um sucessor direto ali dele, né? Normalmente não era o filho que sucedia ali na a liderança do povo de Israel quando o juiz morria. Então novamente aquele povo se desviava do caminho de Deus, se afastava de Deus, se afastava das leis e dos mandamentos de Deus. Então aquele povo enfraquecia, empobrecia. Então aquele povo fatalmente era facilmente derrotado e subjugado e oprimido e escravizado pelos outros povos. Por que isso? Porque aquele povo, por ser um povo desobediente e se afastar de Deus, ou seja, o problema sempre está no próprio povo de Israel, né? Pois eles que se afastam de Deus, então eles são enfraquecidos, estão oprimidos e são escravizados. Então isso sempre foi uma constante ali no povo de Israel, desde a era do Egito, né? Até chegar agora nos anos 1960, quando eles se tornaram finalmente um país, se tornaram finalmente uma nação. Então isso foi sempre uma constante, ou seja, a constante do pico e vale, do crescer e do cair, né? Do subir e do cair do povo de Israel. Então eles sempre viveram ali naquele sistema cíclico, né? De liberdade e escravidão, liberdade e escravidão. Por toda a existência ali do povo de Israel, sempre foi isso que aconteceu. E esse período de juízes dura aproximadamente 410 anos. Então hoje vamos fazer a leitura do capítulo 14. O interessante deste capítulo é que nós vamos narrar aqui um pouco da história do homem mais forte que já existiu na face da terra, chamada Sansão. Então vamos pegar aqui. Mas antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Então vamos pegar aqui o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, a palavra do Deus vivo, nossa Bíblia Sagrada, um livro de muita sabedoria que eu recomendo para todos vocês, pois se você de repente estiver passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema na sua vida, é porque você ainda não leu o seu manual de instruções para a vida. Eu recomendo que você faça isso, pois aqui você vai achar resposta para todas as questões, sejam as questões, os problemas que você estiver tendo, problemas familiares, problemas de relacionamentos, problemas conjugais, problema com os filhos, problemas no trabalho, problemas financeiros, de saúde, seja lá o que for, aqui sempre você vai ter a resposta de como você deve proceder para que seus resultados sejam melhores em qualquer área da sua vida. Então, chegamos no capítulo 14, né? Lembrando que a Bíblia ela é um livro formada por 66 livros, na nossa versão aqui 66 livros, aproximadamente 1189 capítulos e 31.200 versículos. Então chegamos no capítulo 14 do nosso livro de Juízes, que é o livro em questão atualmente, né, que nós estamos fazendo a leitura, mas se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria, você pode aí maratonar os nossos vídeos na playlist chamada Juiz, que lá você vai encontrar os vídeos do capítulo 1 até o capítulo 13. Então, vamos fazer a leitura, vamos continuar com a nossa história aqui. E no capítulo 14 do livro de Juízes, no versículo 1, diz assim: E Sansão desceu a Tímina e viu em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. Então Sansão, para quem não sabe, ele é o filho de Manoá, pois o anjo de Deus, um anjo de Deus, desceu à terra e falou para a esposa de Manoá, pois a esposa de Manoá era uma mulher estéril e ela não tinha filho, ela não podia ter filhos. Então Manoá e sua esposa não tinham filhos e o anjo do Senhor desceu e falou para ela que ela iria dar luz a um menino, e este menino seria protegido por Deus desde o seu ventre até a hora da morte, da sua morte, quando aquele menino morresse. Ele seria um nazireu para Deus, e ele queria liderar e libertar o povo de Israel da escravidão, né, que já durava 40 anos ali, que Israel estava sendo escravizada. Os filhos de Israel estavam sendo escravizados ali pelos filisteus, perfeito? Então ela deu à luz ao menino, e o nome desse menino ela deu o nome de Sansão, o homem mais forte que já existiu na face da terra.
Perfeito? Então Sansão agora já homem, já um moço, então ele desceu até a cidade de Tímina, e a cidade de Tímina era uma cidade dos filisteus, e lá ele se interessou por uma mulher, filha dos filisteus, perfeito? Ele se interessou, ele se agradou, ele gostou de uma mulher. Ele subiu e contou ao seu pai e à sua mãe e disse: Eu vi em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, agora, portanto, trago-na para mim como esposa. Então Sansão, depois que ele saiu da cidade ali dos filisteus de Timná, ele foi lá e contou para sua mãe e para o seu pai que ele havia se interessado por uma mulher das filhas dos filisteus e ele queria aquela mulher como esposa e pediu para que seus pais a trouxessem para ele. O que era, né, o que era normal, o que era o costume da época. Então o seu pai e a sua mãe lhe disseram: Não há nenhuma mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que tu vás tomar uma esposa dentre os filisteus, incircuncisos. Então, e Sansão disse ao seu pai: Dá-me essa mulher, pois ela muito me agrada. Então, quando Sansão disse ali para seus pais que havia gostado de uma mulher das filhas dos filisteus, o seu pai e sua mãe responderam: Não existe nenhuma mulher entre o nosso povo, ou seja, entre o povo de Israel, que te agrade. Você foi gostar justamente de uma mulher dos filhos dos filisteus que são nossos inimigos, né? E Sansão disse exatamente: Eu gosto daquela mulher e eu quero aquela mulher como esposa, pois ela que me agradou. Versículo 4: Porém o seu pai e a sua mãe não sabiam que era do Senhor, que ele procurasse ocasião contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus tinham domínio sobre Israel. Então o pai e a mãe ali de Sansão, eles não sabiam que aquilo ali era um propósito de Deus, né? Que Sansão buscasse exatamente contenda e divergência entre os filisteus, pois os filisteus, que eram os inimigos de Israel, dominavam ali Israel já por 40 anos. Então, versículo 5: Então Sansão desceu com seu pai e sua mãe para Tímina e veio até os vinhedos de Tímina, e eis que um leão novo rugiu contra ele. Então Sansão foi ali para Tímina, para que seus pais trouxessem, no caso, a moça, aquela mulher, como esposa, tomasse aquela mulher como esposa para seu filho. E Sansão então estava ali andando pelos vinhedos, né, daquela cidade de Tímina, e um leão se levantou contra ele, um leão foi e o atacou. Versículo 6: E o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele rasgou como teria rasgado um cabrito, e ele não tinha nada nas mãos, porém ele não contou ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Então aqui Sansão estava ali andando ali pelos vinhedos de Tímina, e o leão se levantou contra ele e o atacou, e Sansão rasgou aquele leão com suas próprias mãos. Tamanha era a força de Sansão. Ele não usou nenhum tipo de ferramenta e não usou nenhum tipo de arma. Ele fez aquilo com suas próprias mãos e rasgou aquele leão como se fosse um cabrito, como se fosse um animalzinho qualquer. Mas ele não contou nem para o seu pai nem para sua mãe o que ele havia feito. Versículo 7: Ele desceu e falou com a mulher, e ela agradou muito a Sansão. Então ele foi até a casa daquela mulher, e aquela mulher agradou muito a Sansão. Versículo 8: E depois de um tempo ele retornou para levá-la, e ele virou para ver a carcaça do leão. Eis que havia um enxame de abelhas e mel na carcaça do leão. Então ele retornou, né? Depois de um tempo ele retornou ali para levar a mulher, e viu e percebeu que ali na carcaça daquele leão que ele havia matado existia um enxame de abelhas, né? Na carcaça do leão. E ele tomou o mel em suas mãos e seguiu adiante comendo, e chegou até o seu pai e a sua mãe, e lhes deu, e eles comeram. Porém, ele não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Então, era costume, né? Naquela época, o povo gostava muito de comer mel. Então, ele tirou ali da carcaça do leão, ele tirou mel, ele comeu e também levou para o seu pai e para sua mãe. E eles também
comeram, mas ele não contou para o seu pai nem para sua mãe que havia tirado aquele mel justamente da carcaça do leão que ele havia matado. Versículo 9: Ele tomou o mel em suas mãos e seguiu adiante. Esse já foi. Versículo 10: Assim o seu pai desceu até a mulher, e Sansão fez ali uma festa, pois assim costumavam fazer os moços. Então, seu pai e sua mãe então tomaram aquela mulher como esposa para Sansão, que era o filho deles, perfeito? E ali eles fizeram uma festa para Sansão, né? Fez ali uma festa, pois assim costumavam fazer os moços. Então eles fizeram uma festa ali e aquelas festas duravam 7 anos, duravam 7 dias, me perdoe. Versículo 11: E sucedeu que quando eles ouviram, trouxeram 30 companheiros para estar com ele. Então, ali foram então 30 filisteus foram lá para acompanhar Sansão em sua festa. E Sansão disse ali para os filisteus: Quero agora propor um enigma a vós. Se me puderdes declará-lo dentro dos 7 dias da festa e solucioná-lo, então dar-vos-ei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Então Sansão então propôs ali para aqueles 30 homens um enigma, né, que se eles pudessem descobrir, né, Sansão daria para eles 30 mudas, né, 30 vestes, né, 30, dentro dos 7 dias, solucionaram então dados 30 lençóis e 30 mudas. Então Sansão propôs ali para aqueles 30 homens um enigma, e se eles conseguisse descobrir o enigma de Sansão, então Sansão daria 30 lençóis e 30 vestes para eles. Mas, versículo 13: Mas se vós não mos puderes declará-lo, então vós me dareis 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E eles lhes disseram: Propõe o teu enigma, para que possamos ouvi-lo. Então Sansão propôs ali o enigma, e se os homens conseguissem descobrir, então Sansão daria 30 lençóis e 30 vestes para eles. Mas se eles não conseguissem descobrir, eles que teriam que dar então para Sansão 30 lençóis e 30 vestes para eles. Então aqueles homens disseram: Então propõe, pode falar aí qual que é o seu enigma. E Sansão disse a eles: Do devorador saiu carne, e do forte saiu a doçura. E eles não conseguiram resolver o enigma em 3 dias. Então, Sansão disse para eles: Do devorador saiu carne, e do forte saiu a doçura. E eles não conseguiram resolver ali o problema, o enigma de Sansão por 3 dias. Lembrando que a festa durava 7 dias. E sucedeu que no 7º dia eles disseram à mulher de Sansão: Seduz o teu marido, para que ele possa nos declarar o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai com fogo. Chamaste-nos aqui para tirar de nós o que temos? Não é assim? Então os homens, aqueles 30 homens, como eles não conseguiram resolver ali, solucionar o enigma de Sansão, então eles ameaçaram então a mulher de Sansão, pois aquela mulher era uma filha dos filisteus, era uma filisteia também. Então ela foi ameaçada ali pelos seus patriotas, que ela deveria então declarar, deveria seduzir Sansão para que ele falasse para ela qual que seria o enigma, qual que seria a solução do enigma, pois se ela não fizesse isso, eles iam matá-la, ou seja, eles iam matar ela queimada juntamente com a casa do seu pai, ou seja, ia matar todos da casa do seu pai queimados. Então ela deveria descobrir ali qual que era, né, a solução, qual que era a resposta do enigma de Sansão, pois eles declararam o que? Nos chamaste aqui para nos tirar, ou seja, porque eles achavam que ela havia chamado eles ali para tirar o que eles tinham, que naquela época uma veste, uma roupa era muito importante para um homem, né? Versículo 16: E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tu só me odeias e não me amas, pois propuseste um enigma aos filhos do meu povo e não me revelastes. E ele disse: Eu não contei nem ao meu pai, nem à minha mãe, devo contar a ti?
Então a mulher foi lá fazer chantagem para Sansão e foi lá chorar, né, para que ele pudesse, para que ele contasse ali a solução do enigma. Perfeito? E ela disse para ele: você propôs, né, um enigma para os filhos do meu povo, para o meu povo, né? No entanto, você não me contou, então você não me ama. Então ela ficou chorando, choramingando ali, para que Sansão contasse para ela qual que era a resposta. Mas Sansão disse: devo contar para ti, sendo que eu não contei nem para o meu pai, nem para minha mãe? Versículo 17: Ela chorou diante dele os 7 dias, enquanto a sua festa durou. E sucedeu que no 7º dia ele lhe contou, porque ela o incomodava, e ela contou o enigma aos filhos do seu povo. Então ela ficou ali durante toda a festa, os 7 dias, chorando para que Sansão contasse a solução, para que Sansão falasse para ela qual que era a solução do enigma, né? Então no 7º dia, como ela o incomodava muito, ele foi lá e contou para ela. E ela foi lá e disse para aqueles homens, falou para aqueles 30 homens ali do seu povo. E os homens da cidade lhe disseram no 7º dia, antes de o sol se pôr: o que é mais doce do que o mel, e o que é mais forte do que o leão. E ele lhes disse: se não tivesses arado, se não tivesses vocês falado com minha esposa, vocês, se não tivesses arado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. Então ela chorou muito ali, aquela mulher, a mulher de Sansão, ela chorou muito ali para que Sansão declarasse, falasse para ela qual que era a solução do enigma. Por quê? Porque ela foi ameaçada ali pelos homens do seu povo, pelos filisteus, né? A quem Sansão havia proposto ali o enigma, perfeito? Então ela chorou, chorou, pois aqueles homens falaram para ela que se ela não descobrisse, se ela não seduzisse Sansão para que ele contasse a resposta, a solução do enigma, então eles iriam tocar fogo nela, iriam matar ela queimada juntamente com a casa do seu pai, ou seja, iam matar todos que estivessem ali na casa do seu pai, iriam tocar fogo na casa dele, com eles todos dentro, iriam matá-los, eles queimados. Então ela chorou, chorou até que Sansão ficou incomodado dela chorar tanto, né? E contou para ela. E ela contou, logicamente, para o seu povo, contou para os homens ali do seu povo. E os homens, no 7º dia, falaram, então, qual que era a solução do enigma de Sansão. E eles disseram, né? O que é mais doce do que o mel, claro, e o que é mais forte do que o leão. Então Sansão disse para eles: olha, se vocês não tivessem induzido, se vocês não tivessem falado com a minha esposa, então vocês, se ela não tivesse falado isso para vocês, né? Se ela não tivesse falado para vocês, vocês jamais iriam descobrir a solução do meu enigma. Versículo 19: E o Espírito do Senhor veio sobre ele. Então o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. E ele desceu a Asquelon, que era uma das cidades dos filisteus. E matou 30 dos seus homens, e tomou o seu despojo. E deu mudas de vestes àqueles que expuseram o enigma. E a sua ira se acendeu, e ele subiu à casa do seu pai. Então ele ficou irado, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, então ele desceu até a cidade de Asquelon, ele foi até a cidade de Asquelon, e lá ele matou 30 homens daquela cidade. Pegou os despojos e deu para aqueles homens que haviam descoberto o enigma, o seu enigma, perfeito? Então ele pegou ali os despojos daqueles homens que ele derrotou, que ele matou, e levou até aqueles homens que expuseram o seu enigma, que descobriram o seu enigma. E ele ficou muito irado e voltou para a casa do seu pai. Então ele deixou a mulher ali e voltou para a casa do seu pai. Versículo 19: Porém a esposa de Sansão fora entregue ao seu companheiro, o qual ele tinha por seu amigo. Então Sansão entregou a sua mulher para um dos seus amigos ali, pois ele não queria mais viver com aquela mulher, pois ela o tinha traído, pois ela tinha traído Sansão. Então, esse foi o último versículo da nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 14 do livro de João.
Juízes, do livro de Juízes. E Sansão foi um dos homens que Deus levantou como juiz ali para liderar o povo de Israel. Então amanhã vamos fazer a leitura do capítulo 15. Então fizemos a leitura do capítulo 14, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Então, meu muito obrigado para você que nos acompanhou aí por 1 minuto, mas se você ficou até o final aí do nosso vídeo, que Deus abençoe sua vida, que você tenha paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, mas se isto for muito para você, então deixa apenas o like, aquela mãozinha ali de gostei. Agindo assim, você vai estar nos ajudando a levar sempre uma palavra de motivação, de alegria, de riqueza, sabedoria e vida plena para todas as pessoas. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!